Vamos para o Corinthians também, que precisa vencer na rodada e o confronto é muito difícil contra o Internacional. Lili Também Nascimento precisa vencer, hein? O Inter também está no momento ali difícil, até com o Cudê. Mas vamos lá, com atualizações do Timão, Lili. Bruno, Mari, beijo para vocês, amigos do estúdio, fãs de esporte. Situação muito difícil, né? O Corinthians precisa vencer, só tem uma vitória até agora na competição, portanto terá essa sequência tanto do Internacional, depois Atlético Paranaense, para tentar os 3 pontos, com alguns desfalques, tá? Começar pelo Carlos Miguel, ele vai cumprir suspensão, então ele não joga nem viaja com a equipe para Florianópolis. O Donelli deve fazer aí a estreia, digamos a estreia porque tem 2 anos que ele não joga pelo profissional do Corinthians, tá? Então, como titular, e a gente fica aí tentando entender como será a sequência, porque a informação, a apuração da ESPN é que nessa semana o clube inglês deve pagar a multa de 4 milhões de euros para levar o Carlos Miguel embora. Então, vamos ver se ele vai cumprir até o final de junho, que é o que estava combinado com a comissão técnica, ou se ele sai antes e o Donelli aproveita que vai ter que jogar na quarta-feira para ter uma sequência. Fausto Vera, a mesma coisa essa semana. O Corinthians deve definir junto ao Galo aí a transferência dele, e também tem a questão do Caetano, né, que foi expulso no Majestoso e não participa dessa partida. Como eu falei, o Corinthians vai para a 10ª rodada, uma vitória até aqui, segue na parte de baixo da tabela, não está no Z4, mas os 2 times que estão logo embaixo, Criciúma e Grêmio, têm 2 partidas a menos que o Corinthians. Então a situação é muito preocupante. O jogo de amanhã, o Corinthians necessita muito vencer, sabe que será uma grande partida e muito difícil, ainda jogando longe dos seus torcedores, né? Longe da Neoquímica Arena. Volto com vocês. Veloso, eu tive uma informação. Diga lá, conta pra gente então. Em relação aos 2 goleiros que o Corinthians quer contratar, que está conversando com os 2. Eu sei o nome dos 2. Você sabe. E aí eu só quis falar hoje porque ontem que eu fiquei sabendo que é realmente o Santos para vir e o Tadeu. Vai contratar os 2. Não é um só, não. Contratar os 2? É. Tadeu do Goiás. Vai contratar os 2? Os 2. Isso é o que eu sei. Pode ser que isso não seja verdade, ou pode ser que isso, sei. É cada um que vai procurar as pessoas que vocês têm, tá tudo certo. Por quê? Porque eles acham que você tem o Donelli e tem o menino que é o Felipe Longo. Felipe Longo. Então, não adianta contratar só um. Então, eles têm a ideia que tem que ser 2. Saíram 2, né? Saíram 2, então eu contrato o Santos, contrato o Tadeu do Goiás, aí você tem o Donelli e o Felipe. A informação que eu tenho é que o Corinthians quer contratar esses 2 jogadores. E o Corinthians tentou, de todas as formas, fazendo um contrato de mais um ano com o Carlos Miguel, que ele tinha 1 ano e meio e mais 1 ano, seria 2. Não conseguiu, ele está fora do Corinthians mesmo, está muito fora do Corinthians, já está fora, ele vai ser liberado, vão depositar os 4. Parabéns, Duílio, por você fazer o Corinthians desse jeito. Parabéns, Alessandro, para vocês fazerem o Corinthians desse jeito. Você, que é o especialista, um dos maiores goleiros que eu vi jogar, o que você pensa dos 2 goleiros e essa visão do Augusto de conta? Augusto não, a comissão técnica, fala a verdade. Mas, tecnicamente, os 2 estão muito longe de Cássio e Carlos Miguel, né? Eu vejo assim, o Cássio era um dos maiores ídolos da história do Corinthians, talvez até o maior, na minha opinião até o maior, e foi embora. Depois veio o Carlos Miguel, que para mim hoje é o melhor goleiro do Brasil, também vai embora. Aí você traz o Santos, que foi bem no Atlético Paranaense, chegou no Flamengo. Mas você gosta dele como goleiro? Não acho que seria o goleiro ideal hoje, não. E o Tadeu? Tadeu é bom goleiro, mas não sei. Pra mim não tá no tamanho do Corinthians. Você não gosta com os 2? Pra mim, os 2... A sua opinião é que os 2 não servem, Pra mim, eles não estão no tamanho do Corinthians. Certo. Não são goleiros... Na verdade, eles não servem pro Corinthians. Vocês querem dizer que ele não serve pro Corinthians. Não são goleiros pra tá do tamanho do Corinthians. Porque o Corinthians perdeu o Cássio e perdeu, pra mim, hoje, o melhor goleiro do futebol brasileiro e vai repor com o Santos, que tem 36 anos e não tá jogando. Foi pro Flamengo... Tá no Fortaleza, né? Tá no Fortaleza, não tá jogando. Reserva. Então, não seria o goleiro ideal. O Tadeu tem uma história longa já no Goiás, mas é diferente. Você jogar no Goiás, ele jogou na Ferroviária, foi bem. Mas você acha ele bom goleiro ou não? Eu acho ele bom goleiro, mas não acredito que ele seja o goleiro ideal para o Corinthians nesse momento. Mas na situação que está, o que você pensa? Tá difícil. Não, a gente tem que entender isso, né?
Eu acho que na situação, Souza. É isso. Na situação, são 2 bons goleiros para ser contratado. E você tem que olhar isso. O Corinthians precisa. Na situação. Isso, a situação. Se você perguntar para mim, Neto, eu penso igual você. Mas você é expert, você é um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Ah, vamos fazer. Não, os 2 nomes não estão. Não estão. Mas nesse momento, talvez os 2 nomes, pela situação, seja um problema para resolver, minimizar o problema. Souza. Se o Corinthians fosse um time que tivesse organizado financeiramente, ia atrás do Bento, do Atlético Paranaense. Você vai para a Europa. Traria ele, fazia uma proposta, mas tem que ver o momento. O momento do Corinthians é esse. É buscar, tentar resolver o problema ali, gastar pouco. Eu acho que eu vejo isso, eu vejo a questão do momento. Sereto, o que você pensa nos 2 goleiros que o Corinthians está tentando contratar? Talvez seja o melhor custo-benefício. Talvez. Trazer o Santos e trazer o Tadeu. Trazer o Tadeu eu acho um bom goleiro. O Tadeu eu gosto mas é o que o Veloso... Para mim o Tadeu é melhor que o Santos. Melhor que o Santos. Para mim. Uma coisa é ver o jogador no Goiás, né? Com todo respeito ao Goiás. Mas o Túlio jogou no Goiás e foi um grande jogador. O Luvanor jogou no Goiás, também foi. O Danilo jogou no Goiás e foi um grande cara. O Fabão jogou no Goiás, Josué. O Túlio não foi bom no Corinthians. Não fez um. Não, mas o Túlio foi um monstro. Foi. Mas no Corinthians não. Mas ele veio depois, pô. Agora, é curioso como o Corinthians não tem que, por sinal, o Túlio foi artilheiro do Campeonato Paulista. Com 14 gols, você não sabe o que fizeram pro Túlio lá. Eu tava lá. E eu fui amigo do Túlio e eu sou amigo do Túlio. Eu não tava lá, mas eu imagino. Vocês não sabem o que fizeram com o Túlio. Um ambiente de pessoas que são desprezíveis. Jogadores desprezíveis. Uma coisa impressionante. Fiel torcida, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Eu tô chegando nessa tarde de terça-feira, assim, com muitas informações do nosso timão. Corinthians está muito perto de anunciar jogadores como Fagundo Pelistri, uruguaio de 22 anos, que pode atuar pelas 2 pontas. Jogador muito versátil, muito bom de bola. Ele é visto lá no Uruguai como uma grande promessa. Tem também a chegada do goleiro Santos do Fortaleza, que atualmente está na reserva do Fortaleza. Tem também a chegada do outro goleiro Tadeu do Goiás. Esse, para mim, chega para ser titular. Eu acho que o Santos não tem bagagem para ser titular do Corinthians, tendo em vista que sempre quando ele está numa grande equipe, ele não demonstra aquele futebol que a gente viu pelo Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho que o Tadeu tem bagagem para ser titular do Corinthians. Sabemos que, assim, o Carlos Miguel já está de malas pronta para jogar na Inglaterra, para jogar na Premier League, com uma multa de 4 milhões de euros, ou seja, de graça. Isso aí a gente tem que, valeu Duílio Melo, a última gestão, que a multa do Carlos Miguel era de 50 milhões, abaixaram para 4 milhões, um goleiro com um gabarito desse, um goleiro com a envergadura que é essa do Carlos Miguel, é uma vergonha. É uma vergonha. Só que assim, galera, é o seguinte, os bastidores do Timão estão fervendo, estão super agitados e há índice de que o Corinthians possa contratar 2 goleiros, que se trata do Santos e do Tadeu. Eu quero saber de vocês, esses 2 goleiros chegariam para ser grande protagonista do Corinthians nessa temporada 2024? Vocês acham que ambos goleiros eles têm experiência para ser goleiro do Timão? Deixa aqui nos comentários. E também eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa possível chegada do Fagundo Pelistri. É um jogador muito bem visto dentro da diretoria corintiana. Lembrando que o Flamengo também está na jogada por esse jogador. Então é isso, galera. Eu tô trazendo muitas informações para vocês. Se inscreva no canal, é muito importante. Deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram para mim responder geral. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.